Neste jornal já relatámos uma situação destas de alguém que arriscou, passou numa estrada que estava a inundar e infelizmente é mais uma vítima mortal a lamentar. 11 mortos no total, toda esta uma semana de intempérie. Avançamos para a conversa com os nossos próximos convidados. Manuel Caldeira Cabral foi Ministro de Economia de um governo PS e Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Manuel Caldeira Cabral, começo por si para falarmos de empresas, porque depois nós falávamos na hora anterior de a maior parte das pessoas que foi afetada por esta intempérie na zona centro. São pessoas que trabalham na zona centro, das empresas que também foram afetadas. Como é que é este tecido empresarial quando nós falamos em recuperação? Os meios que foram postos ao dispor das empresas, os apoios que estão a ser anunciados, este tecido empresarial consegue recuperar e como e quando? O tecido empresarial desta região, boa tarde a todos os ouvintes, mas o tecido empresarial desta região é um tecido empresarial muito interessante. Tem empresas industriais muito evoluídas, de setores como os moldes, mas de setores também mais tradicionais, até já com muita tradição, como é o caso dos vidros na Marinha Grande, mas tem também setores agrícolas, por exemplo, ligados à suinicultura, etc., muito fortes. São setores muito diferentes uns dos outros, mas em qualquer um destes setores há empresas de média dimensão, de grande dimensão, mas empresas muito viradas para a exportação e empresas bastante sofisticadas em alguns casos. Estas empresas, sem energia elétrica, muitas delas não conseguem funcionar. O vidro, há casos em que funciona mais com base no gás natural e, portanto, poderão estar a continuar a funcionar e sabe-se que algumas empresas estão a continuar a funcionar. Mas há aqui perdas de instalações que foram destruídas, há perdas por empresas que não estão a conseguir funcionar, pelo menos totalmente, porque têm falta de energia ou energia intermitente, o que também não... Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Não põe uma máquina a funcionar para depois interromper. Exatamente. E, por exemplo, na parte dos moldes, as máquinas desafinam-se quando há variações de tensão. E, portanto, estamos a falar de um setor que está, de vários setores, mas de uma região muito industrial, com uma indústria muito interessante, que eu tenho a certeza que grande parte destas empresas vão recuperar. Isso não me parece que vá haver aí um problema, mas há um problema nestes meses até recuperarem e há perdas muito grandes, quer perdas que houve mesmo nas empresas, quer as empresas que não tiveram essas perdas assim tão acentuadas, a perda de atividade, que é também muito grave. Adicionalmente, estas empresas estão muito em rede com as cadeias de fornecimento com outras empresas. São fornecedoras de empresas com as quais não estão a conseguir cumprir contratos, dependem de fornecimentos de outras empresas que têm produtos para lhes dar, mas elas estão paradas. Daí estas medidas como o layoff, etc., para que as empresas possam reduzir e passar parcialmente para a Segurança Social os encargos com pessoal. Isso ajuda a que as empresas não tenham que despedir pessoas ou não tenham mesmo que fechar e então iriam todas as pessoas para a rua, que seriam perdas depois muito mais difíceis de recuperar. E também estas linhas de crédito. As linhas de crédito já seguem, e o próprio layoff segue o que se fez no Covid, o que se fez também de forma mais pontual com os incêndios, ajudam as empresas a recuperar. Claro que o ideal nestes casos é as empresas que tivessem seguros e que tivessem seguros que lhes permitissem recuperar, mas que cobrissem também estas perdas de atividade, etc. Muitas empresas têm, as de média e de grande dimensão em geral, têm seguros. Algumas têm uma proteção menos, uma cobertura menos abrangente do que se calhar deveriam ter, mas penso que os seguros cobrirão uma parte. E os seguros são mais rápidos que o Estado? Os seguros têm uma vantagem face a estes apoios mais gerais do Estado. A vantagem que os seguros têm é que fizeram uma avaliação prévia. Portanto, os seguros sabem o que lá estavam, porque avaliaram isso quando fizeram o seguro. Exato. E, portanto, nesse aspecto, são mais rápidos a pagar indemnizações. Estas linhas de crédito são normalmente muito rápidas, mas são linhas de crédito, não são, têm uma parte a fundo perdido e têm tido sempre taxas de juros também muito bonificadas, mas são linhas de crédito. É um empréstimo, mas é um empréstimo para empresas que ficam em situação difícil, ajuda a empresa a recuperar, ajuda a empresa a pagar salários no curto prazo,
a repor os investimentos, mas depois vai ter que ser pela atividade que vai recuperar isso e pelo tempo destes empréstimos que poderá pagar. Eu penso que estas linhas têm a vantagem de serem muito rápidas de aceder. Pois é por aí que vamos passar para a conversa com a Paula Franco. Rapidez e quanto é que custa, não é? Estas linhas de apoio que foram anunciadas são rápidas o suficiente? Dá para as empresas se reerguerem? Boa tarde, em primeiro lugar, e só aqui também uma palavra de alento a todos aqueles que estão aqui a sofrer e de solidariedade, acima de tudo, porque de facto são prejuízos muito grandes, difíceis de recuperar, ainda que com todas estas linhas e com todos estes apoios, vai obviamente obrigar a muitos reajustamentos nas empresas. De facto, ali a zona principalmente Leiria, Marinha Grande, são zonas de indústria, de grandes empresas que também ficaram muito afetadas, não só em termos de pararem as próprias pessoas, as famílias que estão um bocado prejudicadas também, mas as próprias empresas que tiveram danos nas suas estruturas, a falta de energia, a falta de telecomunicações, enfim, tudo isso que motivou estas paragens e que vai ser difícil de recuperar. Nós temos recebido muitos pedidos de ajuda, não é? Por via dos contabilistas, e os contabilistas fazem chegar, das empresas de facto já estão a entrar numa situação de desespero, porque já passou uma semana e de facto têm que se começar a reestruturar e ainda não têm nem sequer os apoios, nem há medidas anunciadas, mas ainda não chegaram em concreto. E eu acho que aqui também tem que haver uma gestão da expectativa, e nós hoje também tivemos a oportunidade de partilhar isso com os contabilistas, e acho que é importante partilhar com as empresas. Os apoios que têm estado a ser divulgados foram já hoje, houve várias resoluções de Conselho de Ministros, inclusivamente com as zonas afetadas, não quer dizer que sejam só estas, ainda pode alargar, porque já percebemos que o mau tempo ainda vai continuar. Mas é preciso percebermos que está tudo a ser criado para que depois os apoios sejam fáceis, ágeis, mas ainda não existem neste momento. E eu acho que este é um dos... Eu acho que é importante. A gestão da expectativa. A gestão das expectativas, então, fazer chegar isto às empresas. Faça ainda não existe o formulário, o pedido, que é uma das coisas que os empresários nos têm perguntado muito, a nós, contabilistas e os contabilistas à ordem, se já existem, se já podem pedir, se já se podem candidatar, se vai ser candidatura ou não. E eu acho que é preciso ter aqui, deixar também o Governo pôr os diplomas cá fora, produzi-los bem, que é para depois todos os apoios funcionarem de forma ágil, fácil, para que depois os apoios cheguem rapidamente. Nós já temos a experiência da pandemia, foi uma experiência, enfim, tivemos todos que a viver e que serve um bocadinho agora para o que vamos viver, porque os apoios são muito semelhantes, o layoff simplificado vai ser muito semelhante àquele que existiu na pandemia, portanto espero que seja de facto ágil, fácil, para que depois se possa realmente recorrer a ele. Estávamos realmente no final do mês de janeiro, portanto, alguns salários já ficaram em causa, outros não, mas é importante que em fevereiro, de facto, estas medidas fiquem todas resolvidas, definidas, os critérios definidos, os formulários disponibilizados a todos para que se possam ser pedidos e começar o dinheiro a chegar. Então, se nós temos o que aconteceu na pandemia como base, não era de tudo isso estar já pronto a... Mas tem que se definir os critérios, não? Os critérios são diferentes, não é? Tem que se definir os critérios, por exemplo, uma empresa que vai e que pode ir para um layoff simplificado, com que condições é que o vai fazer? O Estado já comunicou que vai partilhar ou participar com 80% e a entidade empregadora com 20%, até 3 salários mínimos, portanto já se tem as condições gerais, mas agora é preciso perceber que empresas e em que condições é que podem recorrer, o que é que vamos comparar? O que é que as empresas, ou é por isso simplesmente para e atribui-se este valor? Estas condições que então, em diploma vão ser definidas e faltam esses critérios. Pela sua experiência, pelos pedidos de ajuda que vão recebendo, quanto tempo é que estamos aqui a falar? E de quanto tempo é que as pessoas vão ter que esperar para terem os apoios? Eu acho que é expectável... Como é que se desenha este quadro? Claro. As medidas em termos gerais foram quase todas publicadas hoje. Isto é as resoluções em Conselho de Ministros, onde é que se vão buscar as verbas, as atribuições. Agora é preciso sair os diplomas específicos sobre cada uma das matérias e o que é que vai ser necessário. Específico? O diploma específico é aquele que vai definir os critérios. Os critérios, como é que se vai pedir, quem é que tem direito, o que é que se tem que preencher para isso, o que é que se tem que cumprir e como é que se vai pedir. Basicamente são estas as condições que faltam. Como é que se vai pedir? O formulário, em que entidade, exatamente. À partida será tudo online, com exceção, se calhar, daquele das carências, daquele benefício de carência económica para as famílias que vai ser pedido, e já se disse que era pessoalmente ao balcão na Segurança Social. Portanto, tirando esse, todos os outros serão com certeza online. E o processo, como se está a desenhar, está também blindado para não haver fraude, para não haver abusos? Esperemos que sim. Porque nós falamos sempre disso depois a posteriori. Mas... Claro. E as lições também se aprendem. Claro, nesta altura é efetivamente que as pessoas façam os pedidos,
que se verifiquem as condições, à partida também o contabilista estará aí também a garantir que aquelas empresas estão nessas circunstâncias e depois, obviamente, serão verificados a posteriori e, se houver fraude, será tratada como tal. Pelos pedidos de apoio que tem recebido, estamos a falar de quantas empresas? Muitas? Muitas. Muitas quantas? Milhares. Portanto, são muitas empresas. Na zona principalmente de Leiria, Marinha Grande, são muitas empresas e muitas empresas pequeninas. As maiores têm outra estrutura. A falta de eletricidade realmente levou a que parassem completamente tudo. Muitas não vão reabrir, eu tenho tido muito esse feedback. As grandes sim, claro que as grandes estruturas, por exemplo, uma das coisas que temos ouvido muito, empresas familiares, já com os empresários com alguma idade, que já não sentem força agora para recuperar, que também é um tecido empresarial muito característico da zona, que não têm já descendentes para continuar os negócios ou que os descendentes não querem. Portanto, há ali muitas empresas que ouvimos dizer. Também, claro que nesta altura a desilusão é muito grande, estão desanimadas e, portanto, é natural que nesta altura tenham essa ideia, que depois até se venham a reajustar, não é, com estes apoios e voltar a abrir as portas. Os contabilistas são importantes nisso, a dar algum ânimo. Os contabilistas são, neste momento, foi um bocadinho aquilo que aconteceu na pandemia, não é? São aqueles que estão ali ao lado a atender o telefone. Aliás, na semana passada, uma das características mais difíceis, ou eu diria das assistências mais que os contabilistas mais deram, e uns entre os outros contabilistas, foi o processamento salarial. Foi a semana de fim de processamento salarial e de repente as pessoas ficaram sem luz e sem poder processar salários. Os salários não iam chegar às pessoas. E estão muitas pessoas nessa situação porque o ministro Castro Almeida teve aqui aquele momento em que disse as pessoas tiveram o ordenado do mês passado. Algumas não. Penso que praticamente todas as situações se conseguiram ultrapassar, mas lá está, houve uma cadeia muito grande entre contabilistas, precisamente para ajudar a processar salários, porque realmente não havia luz, não havia telecomunicações e alguém tinha que o fazer, e depois até para fazer as comunicações com o banco, porque reparem, todas as comunicações não estavam a funcionar, portanto até as transferências bancárias tiveram que se afastar e ir para outros locais, outras pessoas fazê-lo em nome de muitos empresários que deram os seus códigos de acesso ao banco para permitir que outras pessoas... Houve uma cadeia muito grande para que isso acontecesse. E esta cadeia que vai continuar a existir, porque isto são as questões do dia-a-dia, não é? Não estamos a falar em macro, estamos a falar em micro, naquilo que no dia-a-dia acontece. Falámos isso tem que ultrapassar. Do primeiro banho da semana. Estamos a falar destes pequenas grandes coisas da nossa vida. Queria só terminar, temos pouco tempo, estamos a falar de um núcleo de empresas muito importante para a economia nacional, de uma região muito importante. Sim. Portanto, a economia nacional vai se sentir com... Eu penso que se vai sentir, lá está, o que é desejável é que as empresas recuperem rapidamente. Eu penso que as grandes e as médias vão recuperar, algumas estão mais a ser afetadas pela falta de eletricidade do que propriamente por terem tido muita destruição. Outras, de facto, tiveram perdas grandes, mas também estão protegidas por seguros. Há muitas, principalmente nas mais pequenas, que estão menos protegidas e que estão nestas situações mais complexas. É importante que os apoios cheguem rapidamente, quer os apoios a fundo perdido, quer os apoios às pessoas. Estes apoios da Segurança Social aos trabalhadores são também muito importantes para que se mantenha emprego e para que exatamente os empresários não fiquem numa situação em que tenham mesmo que fechar a empresa, e isso é muito importante que seja rápido e, portanto, esses critérios têm que ser estabelecidos. E depois há uma rede também da Segurança Social, há os contabilistas que fazem, de facto, um trabalho muito meritório, e há também nas linhas de crédito os próprios bancos, porque as linhas de crédito normalmente são depois disponibilizadas através dos bancos e os empresários têm uma relação com o seu gestor de conta e, portanto, conseguem depois resolver o preenchimento do que seja preciso preencher. A fraude e todos esses problemas devem ser, de facto, acautelados, mas deve-se avançar com rapidez e ter mecanismos de controlo e depois punir claramente quem se aproveite de situações, mas não se pode, em nome dessa segurança, atrasar os pedidos, porque de facto há depois mecanismos de controlo e mecanismos judiciais para atuar sobre quem, que normalmente são de facto percentagens muito pequenas. É uma minoria. Se os esquemas forem bem montados. Eu penso que é isso que é importante, é avançar rapidamente. Muito obrigada aos dois pela presença neste jornal.